das vigílias. Derrama o teu coração como águas na presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Esse versículo é uma lamentação profética de Jeremias. Ele está dizendo: olha, os seus filhos estão morrendo de fome nas portas da cidade e vocês não estão prestando atenção. Esse período Deus levanta Jeremias para profetizar para o reino do sul. Era aproximadamente o ano de 586 a.C. A nação está sendo dizimada pelo pecado. A nação está comprometida com a idolatria, com o pecado. Se você ler o livro de Jeremias, você vai sentir a dor do profeta. No capítulo 8, a partir do versículo 20, ele começa um versículo, um choro profundo. Eu estou quebrantado pela ferida da filha do meu povo, e ando de luto, e o espanto se apoderou de mim. Acaso não há bálsamo em Gileade, e não há lá um médico? Por que, pois, não se realizou a cura da filha do meu povo? Jeremias olha para a nação destruída. A nação estava afundada na miséria, na pobreza. As pessoas estavam se autodestruindo. A corrupção, a fome, a maldade. Eles estavam contaminados. E Jeremias olha e fala assim: vocês acham que vocês estão destinados à destruição? Vocês acham que a única opção que vocês têm é viver essa destruição? Acaso não tem bálsamo em Gileade? Não tem uma solução para vocês? Não tem um remédio? Por que vocês não querem ser curados? Há um bálsamo. Vocês podem ser curados. Vocês não precisam ser derrotados dessa forma. A nação está afundando no pecado. E Deus levanta Jeremias como se fosse um grito desesperado de Deus para salvar e resgatar a nação. Eles deixaram o seu posto, deixaram o seu lugar. A nação santa, a nação escolhida por Deus, a nação que Deus amou para que ela fosse um espelho para as outras nações, agora está sendo destruída por causa do pecado. Anos antes, o reino do norte, chamado Israel, que tinha Samaria como sua capital, foi destruída pela Síria. Deus levantou Isaías e começou a profetizar. Isaías começou a gritar pela nação: volta, ó rebelde Israel, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque benigno sou. Somente reconhece que estendeste os teus favores aos estranhos, aos ídolos, aos deuses imundos, debaixo de toda árvore frondosa, e não prestastes atenção e abandonastes as águas vivas da minha palavra. Volta, porque benigno sou e não farei cair a minha ira sobre ti. E durante toda a vida, Isaías estava profetizando para a nação. E eles não quiseram ser curados, não ouviram a palavra. E no ano de 722 a.C., a Síria veio e os derrotou. Mas antes disso, eles fizeram uma aliança com a Síria. E nessa aliança com a Síria, para poder fortalecer o reino do norte, eles trouxeram da Síria os deuses, trouxeram da Síria os costumes,
e começaram a se prostituir espiritualmente, indo após outros deuses. E o lugar de culto agora foi substituído pela idolatria. E o governo do reino do norte, Roboão, colocou 2 bezerros de ouro para que a nação adorasse. A ira de Deus se acendeu, mas o clamor não foi ouvido, e por causa disso eles foram destruídos e foram para o cativeiro. E o reino do sul olhou para tudo isso. Judá viu tudo isso acontecer e não aprendeu com os erros da sua irmã, o reino do norte. Fez aliança com o Egito. E a Bíblia diz: vocês abandonaram as águas vivas da minha palavra e foram cavar cisternas rotas que não retêm água e beberam as águas imundas do Nilo. E Jeremias começa a olhar para a situação. Agora as pessoas estavam se matando, as famílias estavam sendo destruídas, a miséria, a violência na nação. O profeta Jeremias dizia: porque a minha nação santa agora se prostituiu, desde o homem simples até o príncipe, desde o pequeno até o mais velho, todos eles se tornaram uma abominação para mim. E ele diz: vocês não precisam ser destruídos. Vocês não precisam ser destruídos. Há um bálsamo em Gileade. Há lá um médico. Levanta-te. Clama de noite. Volte ao princípio das vigílias. Derrama o teu coração como água na presença do Senhor. Levanta a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vamos contextualizar? Dá para você olhar para a cidade? Dá para você olhar para a destruição da nossa nação? Dá para você entender que os nossos filhos estão sendo ameaçados à destruição? Que o diabo projetou a destruição da família, das crianças? Ou você está olhando para tudo isso e não está percebendo a movimentação do inferno para destruir a família no Brasil? Ou você é um intercessor e está olhando para a nação, a situação caótica da nossa política, a situação caótica da moral do Brasil? Ou você passa debaixo dos viadutos e vê as pessoas morrendo à fome, sem saneamento básico, sem casa, sem vida, sem perspectiva, e você não se compadece? E você não entende que é tempo de se levantar, clamar de noite, voltar aos princípios da vigília, derramar o coração como água na presença do Senhor, levantar as mãos pela vida dos filhos? Ou porque não é a sua dor, não te toca? Ou porque não é a sua ferida, então não importa?
Que tipo de intercessores nós somos, se nós estamos olhando à nossa volta, estamos aqui, guardadinhos, debaixo de um teto? Não sabemos a realidade lá de fora? Pouco importa saber, importa que meus filhos estão matriculados numa escola bem paga. Importa que os meus boletos e as minhas dívidas estão em dia. Importa que eu sente na mesa e tenha uma boa alimentação. Importa que eu consiga levar meus filhos no McDonald's, no shopping, e que eu tenha celular do ano. Então está tudo ok. Essa sua bolha precisa ser hoje. Você precisa sair da bolha. Entender que você está numa guerra. Intercessores são guerreiros. Intercessores são guerreiros do reino. Intercessores são guerreiros do reino. Eu não posso olhar para essa sociedade e achar, não, Jesus vai vir. O mundo já nos maligno mesmo. Não vai melhorar, vai piorar, então eu vou cuidar da minha vidinha e esperar a volta de Jesus. É isso mesmo que você acha que é evangelho? É isso mesmo que você acha que Jesus te chamou para fazer? Nós precisamos mudar urgentemente a mentalidade de consumidores, de achar que Jesus nos salvou e está pronto, e que agora você vai ficar no banco da igreja esperando Jesus voltar. Você entrou para o reino de Deus, então é batalha. O reino de Deus é uma guerra. O reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus é você entrar em batalhas espirituais, entrar em lugares espirituais, lutar contra principados e potestades, parar de lutar contra pessoas, parar de achar que as pessoas estão contra nós. Somos muito bons de brigar com pessoas, de discutir com pessoas. Essa guerra nós já perdemos. Mas tem uma guerra que nós precisamos lutar, é contra principados e potestades. E essa guerra se luta nas regiões celestiais, com a vida de oração e de intercessão. Deus está chamando você para olhar à sua volta, olhar a situação do país, da nação, da igreja e começar a profetizar a vida de Deus, transformação, arrependimento, salvação de almas, cura, libertação. A realidade do reino de Deus é chegado o reino de Deus. Então você não foi chamado para o reino de Deus somente para desfrutar das bênçãos do reino. Você foi chamado para o reino de Deus para estabelecer o reino de Deus. Diga comigo, eu fui chamado para estabelecer o reino de Deus. E para isso, Ele me deu o poder do Espírito Santo e a palavra viva do Evangelho. Cadê os profetas daqui? Aleluia. Dá para a gente começar a levantar as mãos nas madrugadas, sermos intercessores. Olha o que Jeremias está falando, nem por causa dos seus filhos vocês têm coragem de orar. Os seus filhos estão morrendo de fome na porta da cidade e nem assim vocês oram. Sabe, irmãos, eu fico vendo que se talvez hoje a maioria das pessoas que se dizem cristãos não estejam fazendo a mesma coisa. O barco está rachando, o inimigo está espreitando a volta, rugindo igual um leão, e as pessoas estão dormindo. É uma irresponsabilidade espiritual. As pessoas não têm coragem de se levantar e romper com a preguiça, romper com a irresponsabilidade e começar a orar.
Nós somos muito bons, queridos, de protelar as coisas e deixar para amanhã. Amanhã eu oro. Eu estou ocupado. Se você não der um jeito nessa sua agenda, se você não incluir nessa sua agenda a oração, se você não definir a sua vida de oração, você não vai definir a sua vida de vitória. Em área alguma você vai prosperar se você não definir a sua vida de oração. Jesus não te chamou para estar ocupado, Jesus te chamou para ser frutífero. E se você não for para a vida de oração, você não frutifica. Então você precisa de uma vez por todas romper com a bagunça, romper com a desorganização da sua agenda. Fala, não, eu preciso assumir uma vida de oração, eu vou orar. Arruma amigos de oração, arruma casas de oração, gente que ora. Vai procurar gente que ora, anda com gente que ora. Gente que ora, qualquer programa vira oração. Se vai fazer um churrasco, daqui a pouco está recebendo poder do Espírito Santo. Porque sem poder do Espírito Santo você não vai em lugar algum. Sem poder do Espírito Santo você não vai expulsar demônio nenhum, não vai transformar situação alguma. Então, como eu vou lá para baixo do viaduto, onde estão as pessoas morrendo nas drogas, na prostituição, na fome, na miséria, e eu vou liberar o reino de Deus lá, sem poder do Espírito Santo, vou passar vergonha, vou sair de lá escorraçado. Deus não te chamou para vergonha, Deus te chamou para a honra. E Deus quer te levar nesses lugares, mas antes Ele vai te encher de poder. E essa é a noite que Ele escolheu para te destravar no reino de Deus, destravar o seu espírito, encher você de unção, de poder e autoridade, para que você entre em lugares de guerra, lugares de batalha, e estabeleça o reino de Deus. Diga, eu vou orar. Eu vou voltar ao princípio da vigília. Então Israel tinha um princípio de vigílias. Quando Jeremias disse isso, ele não disse algo desconhecido. Ele está dizendo, vocês lembram que vocês tinham um princípio de vigília? Vocês oravam a viração do dia, porque Deus operava a respeito de um assunto. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. À meia-noite. Vocês esqueceram que Deus opera nas vigílias? Volta ao princípio das vigílias. Vai orar no princípio da vigília. Quem quer aprender os princípios das vigílias? Amém? Estão ansiosos? Amém. Eu creio que esse tempo Deus está levantando intercessores. Eu creio que as pessoas nesse tempo elas vão ser, o coração delas vão mover para estar nos bastidores, orando. Enquanto o sacerdote está no altar, os intercessores vão estar na retaguarda. Eu creio que Deus está levantando pessoas de bastidores. Pessoas que vão fazer o trabalho que não aparece, mas que vai dar base e sustentação para que a igreja de Deus seja uma igreja poderosa. Para que o corpo de Cristo se estabeleça como igreja poderosa. Deus vai levantar sentinelas, vigias, guardas, intercessores que vão se levantar e vai dizer, como um leão, eu clamarei sobre a minha torre, estarei nela de dia e de noite, para ver e ouvir aquele que fala comigo. Eu quero saber o que Deus tem para falar comigo, e eu vou estar na minha torre, eu não vou sair do lugar de oração. Nada nesse mundo vai me seduzir, a fama não vai me seduzir, o estrelismo não vai me seduzir. Eu vou ficar no bastidor, eu vou ficar na madrugada, eu vou ficar de joelho, mas eu sei que a igreja vai prosseguir vitoriosa, que o corpo de Cristo vai se fortalecer, e o cabeça que é Cristo vai aparecer na minha geração. Aleluia.
Pessoas como leão. Eu sou o governo aqui. Pessoas que chamam a responsabilidade para si. Pega no peito. A situação aqui está caótica. É eu mesmo que vou assumir a responsabilidade aqui. É eu mesmo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo que Deus vai usar nesse tempo. A todo mundo desacreditando dessa pessoa. É aqui, ó. Nesse tempo, Deus vai usar pessoas que se responsabilizam por outras. Aleluia. Nesse tempo Deus vai mover pessoas que se responsabilizam, que chamam a responsabilidade para si, que assumem o posto, o governo da situação. Como leão, este ambiente é meu, essa jurisdição é minha, aqui eu sou autoridade, aqui eu sou o governo. Aqui eu sou o representante do reino de Deus. Aqui eu fui chamado para ser embaixador do reino de Deus. Esse território é meu. Deus me colocou nessa vila, então essa vila é minha. Deus me colocou nessa igreja, então é por essa igreja que eu vou interceder. Deus me colocou nesse ministério, então esse ministério nunca mais vai ser o mesmo. Esse ministério não vai ser mais o mais fraco da igreja. Deus me colocou nessa família, então esta família vai ser uma família poderosa. Sabe, irmão, Deus dá as coisas para a gente quer tudo pronto. Mas uma coisa boa da gente entender é que Deus dá as coisas para a gente transformar. Porque as pessoas passaram 40 anos no deserto e receberam uma terra, mas é muito bom quando você está comendo da provisão, né? No deserto tem provisão, tem maná, a água é transformada, sai da rocha, as águas amargas são curadas, você tem codornizes, enfim, provisão é bom. Mas quando você chega na terra, quando Deus te dá a promessa, tem que lavrar a terra, tem que redimir a terra, tem que entrar em Jericó como um leão, despedaçando tudo, impérios, potestades, destruir uma estrutura espiritual, levantar outra, começar. Intercessores são pessoas que constroem a partir do nada. Intercessores são profetas. Intercessores se movem no profético. O profeta, ele olha um muro derrubado, mas ele diz: o muro está derrubado, mas a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Aleluia. Intercessores, eles olham para os escombros, eles olham para o nada, olham para a destruição e para a escuridão, mas eles dizem: haja luz. Você está empolgado com isso? Dá para você liberar a sua unção? Começa a liberar a sua unção, é isso que você carrega de Deus. Interage comigo. Dá glória a Deus, levanta as mãos. Quanto mais você atrair a presença do Espírito, mais a palavra vai sendo liberada com mais óleo, com mais unção. Eu posso falar durante horas, mas se a unção não vier, não vai surtir efeito. Bom é quando nós não temos que pregar, bom é quando você arranca do reino do Espírito a palavra. Faz isso, tenha fome pela palavra. Deus quer liberar algo poderoso aqui essa noite. Eu estou sentindo que Deus vai movimentar uma unção profética aqui sobre os intercessores. Sabe o que o intercessor faz?
olha para o vale de ossos secos, e ele sopra e vem a vida de Deus, e ossos correm para os seus ossos, e aquilo que está, aquela bagunça, aquele vale de ossos secos, osso para tudo quanto é lado, Deus começa a juntar peça com peça, as carnes começam a nascer, os nervos juntam as medulas, e depois vem o sopro da vida de Deus, e aquilo que estava caído se torna um exército poderoso, e é sobre essas áreas que você vai profetizar, é sobre esses ambientes que Deus vai te levar. Deus não vai te dar nada pronto, Deus vai te colocar no meio do escombro. Deus pode te colocar no meio do escombro para você ser o profeta da vida de Deus. Deus pode te levar nos lugares obscuros para que você profetize a luz. Intercessores são profetas dessa geração. Você precisa se movimentar pelo profético. Você precisa ter revelação profética. Se você não tiver revelação, você não vai em lugar algum, você não vai investir em ninguém. Você não vai investir em nada. Pessoas que querem tudo pronto, que só investem em pessoas prontas, que só ficam no ambiente pronto, elas nunca estabelecem nada em Deus. Mas intercessores, eles veem a miséria, veem a destruição, mas eles veem a possibilidade que há de quando nós levamos alguém na presença de Jesus, ela pode ser profundamente transformada. Aleluia. Então, eu fiquei estudando há algum tempo a escola de Efraim. Foi algo que o Senhor me deu com muito tempo de dedicação, muito tempo de pesquisa, oração e estudo. E quando eu pensei que eu tinha concluído a escola o estudo, né, sobre vigílias, porque primeiro o Senhor me deu o versículo sobre vigílias. Então eu fui cavar, fui buscar. Então Deus deu discernimento do que era cada período. Eu pensei, agora acabou, então já posso ministrar. De repente, eu encontro esse versículo em Oséias 9:8. Efraim era vigia junto com meu Deus. Eu falei, o quê? Como é que é? Efraim era vigia. Por que ele era vigia? O que ele fazia? Por que ele deixou de ser vigia? As perguntas, né, de pessoas que estão interessadas nos segredos do Senhor. Uma coisa que nós precisamos fazer, queridos, é nos interessar pelos segredos do Senhor. Você sabia que Deus tem segredos? Diga aí para o seu irmão, Deus tem segredos. Deus tem segredos, e se Ele tem segredos, Ele não conta para qualquer um. Deus não compartilha o coração dele com quem não se interessa por Ele. Os segredos do Senhor são para os que o buscam. Então nós vamos para Efraim, e nós vamos começar a partir da tribo de Efraim, para o entendimento do que é a escola de Efraim. Amém? Efraim significa duplamente frutífero na terra da aflição. Duplamente frutífero na terra da minha aflição. É o segundo filho de José. Efraim, ele foi um bálsamo para o coração de José. Depois de que tudo passou, de todo o sofrimento de José, quando vem Efraim, José batiza, né? Dá o nome para esse filho de Efraim, duplamente frutífero.
duplamente frutífero. Você sabia que as pessoas que se movem no ministério da intercessão, eles têm essa identidade de Efraim? Se você se colocar na posição e na postura de intercessor e desenvolver a identidade de intercessor, a mesma bênção dupla vai vir sobre a sua vida. Duplamente frutífero. Então, quando Efraim nasce, ele recebe esse nome, ele recebe com uma carga profética. E se você começar a estudar as tribos, você não vai encontrar a tribo de José. E quem recebe o lugar é o filho Efraim. Então José sai de entre os irmãos e agora quem configura no lugar de José é Efraim. E a herança que era de José é liberada sobre Efraim. E também a herança que era de Rúben vai para Efraim. Rúben era quem? Era o primogênito. O que Deus está fazendo com Efraim? Você consegue entender isso? Então Jacó, o pai de José, ele adotou os dois filhos de José. Adotou Manassés e Efraim, para que eles tivessem o mesmo direito que os próprios filhos de Jacó teve a sua herança. Isso você vai encontrar em Gênesis 48:5. E o fundador da tribo de Efraim é o próprio Efraim. Dele descende Josué, filho de Num, que acabou por se tornar líder das tribos israelitas durante a conquista de Canaã. Jeroboão, que se tornou o primeiro rei do reino de Israel, ao norte do território, também pertencia à casa de Efraim. Gênesis 41:52 está escrito: Deus me fez duplamente frutífero numa terra onde ninguém prospera. Vai pegando isso no seu espírito. Então Efraim não era filho de Jacó, mas ele aparece, configura entre as tribos. Ele era neto. Ele recebe a bênção da primogenitura que era de Rúben. E agora recebe a filiação através de José. E essa bênção dupla, estabelecida em Efraim, o persegue, o acompanha em todo o tempo. E quando a distribuição das terras, quando eles chegam na terra prometida e que vai ter a distribuição, Efraim é a menor tribo, em território e em pessoas. Só que ela cresce porque ela tem a maior bênção, a dupla bênção, duplamente frutífero. E você vai começar a ler, e no final, eles se tornam tão poderosos, que Deus chama Israel de Efraim. Que toda a nação de Israel, o reino do norte, passa a ser chamado de Efraim. E o que eu acho mais lindo na tribo de Efraim, é que Deus compartilhou com Efraim uma atividade que era só dele. Uma posição e uma postura que era só dele. O guarda de Israel agora elege Efraim para ser guarda junto com ele. E fala: a honra que eu tenho de cuidar da nação, agora vocês vão ter também. Então você vai ser vigia junto comigo. Efraim era vigia junto com meu Deus.
Então isso quer dizer que Deus está te chamando para que você faça algo juntamente com Ele, uma grande responsabilidade de ser guarda da igreja de Cristo nesse tempo, que é a responsabilidade do Senhor. Ele está compartilhando com você e chamando você para ser guarda junto com Ele. Você aceita esse desafio e essa honra? Efraim era vigia junto com meu Deus. E tinha outra bênção que ficava também sobre a vida dos efraimitas. Porque a tribo de Levi, eles não receberam herança. Vocês se lembram que a tribo de Levi, os levitas não podiam ter herança? Porque eles detinham um sacerdócio, e a mesma herança foi transferida para Efraim, e então se cumpriu a dupla frutificação. Amém? Vocês estão entendendo? O peso espiritual de você receber uma identidade de uma tribo como esta. A tribo de Efraim começou a menor tribo, e conquistou, prosperou e se tornou a mais forte. Tanto que o reino do norte era chamado várias vezes de Efraim, se tornando a tribo cabeça de Israel. E por que eu estou te dizendo tudo isso? Por que eu estou te falando que ele é tão abençoado? Porque quando você entra na vida de oração e intercessão, acabou as suas necessidades. Você não consegue mais orar para as suas necessidades. Você não consegue mais olhar para o seu umbigo, porque a sua dor agora é a dor dos outros. Você não consegue mais ir orar porque você está precisando de algo, sendo que tem uma nação toda mergulhando na miséria. E aí você vai falar assim: bom, mas e quando chegar a minha vez, quem vai ser por mim? Levanta suas mãos. Aquele que começou a boa obra é por você. Eu estou profetizando sobre a sua vida. Você já tem a dupla frutificação. Deus já te deu a dupla frutificação. Quanto mais você interceder por pessoas, mais Deus vai cuidar de você. Quanto mais você se entregar na vida de oração, de intercessão, para cuidar dos outros, Deus vai cuidar das suas necessidades. Nada vai te faltar. Deus vai suprir você em tudo. Deus tem um suprimento poderoso e grandioso sobre a sua vida. Eu quero liberar sobre a sua vida a dupla frutificação. Nos lugares que você passar, Deus vai fazer abundar a frutificação de forma poderosa. Você é fértil. Você é fértil. Você é fértil. Você está derramando fertilidade. Deus vai te dar fertilidade em todas as áreas. Onde você pisar a planta dos seus pés, a terra vai se tornar fértil. Aquilo que você abençoar será poderosamente abençoado. Onde você passar a sua mão, onde você colocar a sua mão para abençoar, Deus vai fazer prosperar. Tem um mistério poderoso quando você começa a cuidar das coisas de Deus. Quando você fala: não, eu vou entrar na minha torre, eu vou ficar lá, vou ficar de guarda e de vigia, porque eu sei que Deus vai me suprir em tudo. Eu vou orar para os caídos, eu vou orar pelas pessoas que estão precisando, eu vou orar pela igreja, pela nação. Deus vai suprir você em tudo. Quando você para ajudar as pessoas, quando você para curar pessoas, o céu para você. E vai ter coisas que você nem vai precisar pedir. Você crê nisso? O seu coração vai se tornar sensível às pessoas, à dor. Você não vai conseguir passar por um lugar e ser a mesma pessoa. Parar numa esquina e ver um mendigo te pedindo uma moeda de 10 centavos, e você ter o mesmo coração que você tem de falar: não, esse vagabundo precisa ir trabalhar, eu trabalho para pagar minhas contas.
ele também precisa trabalhar. Ninguém escolhe uma vida de miséria. Se você não chorar por ele, se você não sentir a dor dele, você nunca vai fluir na vida de oração e de intercessão. Até que bata na sua porta, o problema não é seu, mas bateu, o problema é seu. Você vai se responsabilizar por pessoas. O seu coração vai ficar moído quando alguém chegar em você e pedir algo e você não ter. Você vai se movimentar para ter, não, eu preciso ajudar. E você vai começar a descobrir que você pode fazer com pequenas coisas. Você pode servir com o que você tem. Sabe, intercessor ele precisa ser servo. Sabe qual era o símbolo da tribo de Efraim? Sabe o que estava desenhado no estandarte da tribo de Efraim? Embora ele tenha um espírito de leão, a figura dele era de um boi. Servo e manso. Consegue carregar peso, mas é manso. Os carros de bois, lembra? Os carros de boi, carregando pesos, servindo. Servir pessoas, querido, é a maior chave de uma vida sobrenatural. Você sabia disso? Não tem outra fórmula de você habilitar unção de prosperidade, de crescimento e riqueza. Só tem uma fórmula: dando que se recebe. Você sabia disso? Eu quero coisas grandiosas, eu quero prosperar, eu quero ter dinheiro para servir as pessoas, eu tenho tanta vontade de servir, mas eu tenho tão pouco, então eu não consigo. Querido, esquece, se você não servir com pouco, você não vai servir quando você tiver muito. Eu já descobri isso. Às vezes as pessoas falam: eu vou te abençoar, que ora para Deus me dar, quando eu tiver eu vou te servir. Querido, se você não conseguir dar 10 reais, você não vai conseguir dar 1000. Se você não servir com o que você tem, você não vai servir com o que há possibilidade de você ter. Então você precisa começar a trabalhar o seu coração. Intercessor, ele se doa, ele é servo. Servir pessoas. E até o fim, não é parar no meio do caminho. Sabe o que é até o fim? É fazer com que uma pessoa chegue à presença de Jesus até o fim. Até ela ser transformada. Imagina se aqueles 4 intercessores que levaram o paralítico à presença de Jesus, quando tivesse chegado na porta daquela casa onde Jesus estava pregando, ensinando, e eles vissem tanta gente: olha, a gente fez um esforço, a gente amarrou a cama, trouxe você até aqui, mas agora você está vendo aí, não dá para ir mais, a porta está cheia de gente, não dá para tirar essa multidão, você vai ter que ficar paralítico. Intercessor, ele tem visão, ele se movimenta, ele sobe no telhado, ele arranca a telha, ele faz engenharia, mas que ele faz chegar a pessoa na presença de Jesus, ele faz. E ele não sai de lá sem ver as pessoas transformadas. Deus vai te usar nesse tempo para ver pessoas transformadas. Pessoas aleijadas espirituais, Deus vai te dar condição, força, fé, criatividade, imaginação. Deus vai te dar habilidades para que pessoas sejam transformadas nesse tempo. Você vai ver famílias disfuncionais funcionando novamente. Você vai ver pessoas sem fé, pessoas perturbadas sendo transformadas. Irmãos, em nome de Jesus, se nós formos ser intercessor, se não for para transformar pessoas, nós não vamos cumprir o nosso papel. O intercessor é para transformar a nação, a sociedade, a família. Então esta noite você vai se levantar, abandonar a sua dor de barriga, abandonar as suas necessidades, parar de olhar para o seu umbigo e falar: Deus me chamou e eu estou indo, e o meu lugar é na minha torre. Vou orar pela minha casa, vou orar pela minha nação, e eu vou ver nesse tempo pessoas poderosamente transformadas. Aleluia. Você lembra de Davi? Davi era uma pessoa assim.
Quando conseguia passar num lugar e ver alguém com necessidade, ele não fazia nada. Mas ele não era assim porque ele tinha tudo. Porque quando ele não tinha nada, ele já fazia isso. Antes dele ser rei, ele era um fugitivo. Você se lembra disso? Quantos anos ele ficou fugindo de Saul, né? Correndo para lá e para cá. Foragido. Com um monte de homem doido atrás dele. Um exército de malfazejos, de bandidos, das escórias da sociedade. Aqueles homens perturbados, rudes, atrás dele. E ele com aquele coração sensível à beleza, sensível a Deus, sensível às pessoas. Era guerreiro, mas era doce. Sabe o que é bravura? Não é brabeza. Deus vai tirar a sua brabeza e vai te dar a bravura. Porque bravura é você ter postura. É você ter doçura no meio da guerra. É você chegar num ambiente desolado, onde está todo mundo brigando, todo mundo em guerra. Você chega lá com a doçura do Espírito Santo e toma o governo da situação e fala: Deus está aqui, portanto o Espírito Santo é o governo. E aí você começa a dar ordem no reino do Espírito e decretar coisas no reino do Espírito. Chega num ambiente de escassez, ninguém aqui tem nada. Mas o Espírito Santo é riquíssimo e Ele nos fará abundar em alguma coisa. Eu sei que alguma solução vai aparecer. Oremos e de repente você prova do milagre e do sobrenatural. Aí Davi está fugitivo. Faz uma aliança doida lá com Aquis, em Ziclag, põe a família dele em risco. Vai para uma guerra, quando ele volta, roubaram a casa, a família, roubaram tudo, destruíram tudo, levaram tudo. Aí aqueles homens que seguiam ele falaram assim: não, Davi, agora você morre. A gente está te seguindo, você diz que é o rei, que você é de Deus, e a gente chega aqui, a nossa família foi roubada, nossas mulheres, nossos filhos, nossos bens. Aí 600 homens em volta de Davi, vai derrubar Davi agora? As pedras nas mãos, agora você morre. Davi fala: peraí, um minuto por favor. Antes de vocês me matarem, guerreiro, sangue na venta, mas o coração sensível ao Espírito Santo. A doçura de entrar num problema. Talvez esse foi o período mais negro de Davi. Porque antes era só Saul com a seta querendo matar ele. Agora 600 homens queriam matar ele. Ele toma o controle da situação. Busca o éfode. Busca o manto. Busca a presença de Deus. E Deus fala assim com ele: pode ir, que eu vou fazer você achar sua família. Mas esse pode ir é mais ou menos igual pode ir para Abraão, para a terra que eu te mostrarei. Vai. Só vai. Só vai. Sabia que Deus faz isso com você, intercessor? Você sabia que Deus vai fazer isso muito com você? Que você sabe que você tem que ir, mas você não sabe para onde, mas você vai. E aí na hora que você dá o primeiro passo, Deus mostra o segundo. E quando você dá o segundo, Deus mostra o terceiro. Porque Deus não mostra nada para gente desobediente e incrédula. Davi levanta. Gente, eu sei, Deus falou comigo. Nós precisamos de pessoas que se responsabilizem e dizem: Deus falou comigo. Ele mandou eu ir, eu não sei a direção, mas Ele mandou eu ir. Pessoas que vão levar multidões atrás dela porque sabem que estão sendo conduzidas pelo Espírito Santo. Pessoas que são referências e norte para uma geração perdida. Pessoas de oração se responsabilizam. Estamos diante de uma grande crise, mas pode vir após mim. Porque eu estou orando, eu estou sendo conduzido pelo Espírito Santo. Deus vai dar um escape, uma solução. Você pode ser essa pessoa nessa geração?
Deus pode contar com você nessa geração. Então Davi, depois de tanto andar, eles param no meio do caminho. Sabe o que eles encontraram no meio do caminho? Um pobre, doente, morrendo à míngua, que não conseguia andar, ia morrer no deserto. Porque é bem assim, na hora que você mais precisa, Deus não te dá uma fonte, Ele te dá uma necessidade maior ainda. Ele te dá uma pessoa com uma necessidade maior ainda. Aí se você for o tapado, egoísta, incrédulo, você vai falar assim: eu que preciso de ajuda, eu que estou precisando de oração. Mas se você for profeta, você vai dizer: Deus está me dando uma grande oportunidade de provar neste momento e experimentar neste momento sobrenatural de Deus. Eu não vou perder essa chance. Davi viu aquele homem egípcio, eunuco, no meio do deserto morrendo. Ele para a comitiva inteira, para 600 homens e cavalos. O que a gente tem aqui para cuidar desse homem? Que recurso nós temos aqui para ir ali na esquina esta madrugada? Quanto nós temos aqui para cuidar de alguém nessa madrugada? Nós temos aqui as uvas, passas, figos, um pouquinho de água. É o que temos? É o que temos. Davi para. A família dele estava correndo risco, ele não sabia onde estava. Estava uma bagunça, um monte de gente querendo matar ele. E no meio de tudo isso ele para cuidar de um convalescido que não poderia dar nada para ele em troca. Dá água, dá alimento, fica do lado dele. E quando ele recobra as forças, que Davi fala assim: bom, agora eu já posso me despedir. Aquele homem se levanta e diz: eu sei onde sua família está. Eu não sei você, mas eu já entendi o céu. Eu já entendi como ativar lá no céu as bênçãos que eu preciso receber aqui. Quanto mais eu paro para cuidar de pessoas, mais o céu para cuidar da minha vida. Deus não deve nada a ninguém. Quem faz ao pobre empresta a Deus. E eu não estou falando só de dinheiro. Estou falando de vida espiritual. Porque na questão espiritual, o homem rico e o homem pobre têm as mesmas necessidades. Dá para a gente parar? Dá para a gente olhar para as necessidades das pessoas? Interceder por elas, cuidar delas, orar por elas? Se você estiver disposto a isso, se prepare para que você seja duplamente frutífero. Se prepare para receber de Deus uma unção poderosa de frutificação. Aleluia. Eu quero ungir todos vocês nesta unção hoje. Eu quero chamar a pastora Leonel, a pastora Nádia, a pastora Dinaí Ezequiel. E você vai sair ungido aqui esta noite.
duplamente frutífero. Duplamente frutífero. A identidade da tribo. Fique de pé, queridos. Vamos ficando em pé. Vamos liberando o nosso espírito, nos conduzindo para o final. Vocês já começam a orar, interceder por enquanto aqui à frente, até o momento que eu vou chamar eles para cá. A identidade da tribo de Efraim, ela tem uma raiz em José. Porque parte da herança de Efraim veio da onde? De José. Então, se ele recebe a herança de José, ele também tem uma identidade de José. Olha para mim, não se distraia. E se você olhar para José, você vai ver que ele foi usado para quê? Diga, sustentar os irmãos e uma nação no tempo de crise. José teve visão, teve revelação. Intercessores são pessoas de visão, são pessoas de revelação. No tempo da fartura, qualquer faraó governa. Mas no tempo da escassez, só homens de revelação têm governo de Deus. E Deus vai levantar você para governar nesse tempo de crise. E assim como Ele fez com José, Ele vai te colocar à frente de tonéis. À frente de muita provisão. Você recebe isso no seu espírito? Por causa do encargo de revelação sobre a sua vida, Deus vai liberar provisões grandiosas sobre você. E o que você tem é para sustentar uma geração. Deus vai te dar para você sustentar uma geração a abundância de pão, vinho e azeite. Abra suas mãos. Esse é um momento profético, receba no seu espírito. Por causa do encargo de intercessão, Deus colocará sobre você uma provisão grandiosa de pão, vinho e azeite. Provisão. Pão é provisão. É palavra revelada, é recursos do céu, é recursos da terra. Vinho é alegria, alegria, bom ânimo. E azeite, a unção, a unção. A unção que foi sobre Arão, no dia que ele foi ungido para entrar no Santo dos Santos e ser o sacerdote para ligar as pessoas a Deus. Essa mesma unção vai ser sobre você, para que você seja o sacerdote dessa geração, para conectar pessoas de volta a Deus. Óleo da unção. O mesmo óleo que transbordou na casa da viúva no dia que o profeta Elias chegou e mudou a sorte, o cativeiro e a situação de destruição na casa daquela viúva, é o mesmo óleo e o azeite que vai abundar sobre a sua vida, para que você transforme a situação da escassez das pessoas na vida espiritual, na vida financeira, nos sentimentos. Deus vai te usar nesse tempo como um manancial abundante de vida de Deus, de governo do Espírito.
Você vai ser referência nesse tempo. Deus vai usar você poderosamente para interceder por pessoas, cuidar de pessoas, curar pessoas. Levante-se, Efraim. Levante-se, Efraim. Levante-se para o seu posto. Deus vai te restaurar ao seu posto, Efraim. Há uma unção poderosa sendo liberada sobre este ambiente. Efraim caiu. A nação foi disposta. Mas o Deus de Efraim está aqui. E Ele está olhando para você. E está dizendo para você: na terra da sua aflição, eu te farei duplamente frutífero. Coloque a mão no seu ventre. Coloque a mão no seu ventre, homens e mulheres. Homens e mulheres. É um ato profético. Você vai gerar filhos e filhas espirituais. Você vai gerar milagres. Você vai gerar o sobrenatural. Você vai gerar o sobrenatural. Receba neste momento uma unção poderosa, duplamente frutífero. Em nome de Jesus, saia do seu lugar. Em nome de Jesus, saia do seu lugar, vem aqui à frente.